Viu como é que confunde? Vocês viram como é que confunde? Ainda bem que eu não tava boletando. Especificamente a carne bovina ruma pra ser um bem de luxo mesmo e... Porque eu gasto dinheiro na Swift, mano. Os caras estão botando até a 100 com nome estrangeiro. Rejeitou o frango na crise suína lá, na gripe suína. Rejeitou o frango, quer comer carne bovina. Comer carne? Mercado asiático quer comer carne bovina. Sei lá. Pastéis de carne vão ficar mais caros agora, né? Só carne top, né? Só fazia com pombo, né? Agora vai fazer com... Melhorou um pouquinho. Corta. Ele foi essa piada. Pessoal, hoje vamos falar sobre o desmonte de duas empresas gigantes do mercado brasileiro. E por curiosidade, são empresas que têm um nome bem parecido, o ticker bem parecido na bolsa. Já já eu revelo para vocês, mas antes queria dar boas-vindas a mais um episódio aqui do Options Flow, o nosso podcast onde a gente vai falar sobre temas atuais de mercado e vamos destrinchando por aí teses, estruturas e tudo mais. Aqui eu tenho a presença de nada mais, nada menos que os nossos sócios fundadores, Manuel e Johnny, e tenho também a presença do nosso estrategista-chefe, Phil Soares. Bom, vocês já devem conhecê-los dos primeiros episódios e se vocês ainda não assistirem, por favor, assistam. Os episódios estão muito bons. Enfim, bom, vamos lá, Phil. As considerações, já vou revelar aqui as empresas. É a Cosan, ICSN, CSNA e CSAN3. Bom, confesso que nos meus tempos de estagiário, na hora de boletar, já confundi as duas e deu uma confusão. Mas enfim, histórias à parte. Phil, o que tá rolando aí com essas duas empresas? Terror dos brokers. Terror dos brokers. Já vi broker se demitiu também, porque... Errou o ticker, né? Operou CSN no lugar de Cosan. Então, a gente vai ter... Estamos com duas companhias aí, cada uma num estágio, né, de problemas financeiros. A Cosan bem mais agudo, com... O que a Cosan faz, Phil? Um monte de coisa. A Cosan tem... O original Cosan, açúcar e álcool, né? Então, produz ali... Pega a cana. Duas coisas que eu gosto. Metade vai para açúcar, metade vai para álcool. É o kit completo para felicidade. E o que significa Cosan? Tem um significado? Tipo, companhia ou não? Talvez tenha, eu não sei qual é o significado, não. Porque Cosan, né? Companhia... CSN não tem nada a ver. CSN, Cosan, companhia... açúcar... Siderúrgica Nacional. Não, CSN eu conheço, já sabia também. CSN foi Getulhão que batizou. Caramba, antiga pra caramba, né? Não, mas açúcar e álcool, basicamente, são elas empresas de combustível. Começou com açúcar e álcool, né? Aí foi quando ele fez a jogada, a coisa mais maravilhosa que ele conseguiu fazer, pegou uma das 7 irmãs, né? A Shell, vai ser sócia dele. Então, isso aí foi a jogada, porque o cara, empresário agrícola brasileiro, quando o agro não era nada, então, assim, é o considerado por muitos como um cachorro, e muitos desses aí gringos, mas conseguiu convencer a Shell a ser sócia, né, no seu projeto e formou a raiz com isso. Então realmente mostrou que é uma pessoa muito boa mesmo. E qual é a relevância disso para a Shell internacional, né? Olha, a relevância disso para a Shell internacional é nome. É basicamente nome, não é uma operação que mexe o ponteiro, né? Acho que são gigantes na Shell, mas você falar assim, pô, eu produzo etanol, eu sou verde, eu vou salvar o planeta, isso aí pega muito bem. Deve ter impacto assim, relevante na Shell do ponto de vista de endividamento, vai lá e emite green bonds, a taxa mais subsidiada. Então, assim, a Shell teve como contrapartida, né, a entrada no setor que vai salvar o mundo do ponto de vista de ESG e formou-se a Raízen, né, uma joint venture, ou seja, é isso aí que é o bom e o ruim, que para trazer a Shell... Só um pouquinho, agora que você vai ter que explicar pra gente o que é uma joint venture. Exatamente, isso aí que é o bom e o ruim. Para trazer a Shell, ele teve que fazer essa jogada que ele abriu mão do controle. A joint venture é um empreendimento compartilhado, em que a decisão não é tomada definitivamente por nenhuma das duas partes. Tudo tem que ser consenso lá. Então, acaba ficando atravancado o processo de tomada de decisão. Numa empresa normal, eu tenho 60% das ações, eu decido aqui, e o minoritário que, se não quiser, ele que se vire aí com as ações dele, por mim tudo bem.
Mas quando é uma joint venture, aí um vai querer investir, aí o outro não tem o recurso. Então, assim, é uma estrutura que realmente dificulta a tomada de decisão e é um pouco do que a gente está observando agora. Né? Ô, Fio, desculpa, você tá no tema, tá? Vamos destrinchando aqui Cosan. Eu vi que dentro de Cosan tem Raizen, Rumo, Compass, Move e Radar. É isso mesmo, assim? É isso mesmo. Você falar assim, de tamanho, você tem 3 que importam aí, que é a Raizen, que a gente conversou aqui, que em si já são 2 empresas, que é o açúcar e álcool e a distribuição de combustíveis. Que a gente concordou que não é boa no momento. O açúcar e álcool é péssimo, a distribuição de combustíveis é ótima, gera caixa, é um negócio Entendi. bom. Tá ficando cada vez melhor com o combate à informalidade, então é um negócio bom. Aí foi assim que ele trouxe a Shell, né? Juntou essas duas, em que ele entrou com um negócio ruim, mas que tem um nome bom, e a Shell entrou com um negócio bom, porque não ia poder continuar operando os postos, porque aqui no Brasil proibiu-se a verticalização. A mesma empresa que distribui não pode ser exploradora. Que doideira. E aí você teve que fazer a rede de posto de gasolina hoje não é detido pela distribuidora, né? Então a Shell não querendo operar isso, como diversas não quiseram, né? A Esso saiu, a Texaco saiu e a Shell resolveu arranjar um sócio cucarate aqui para operar o negócio. Que o karate é muito bom. Tá, e aí qual o momento atual da Cosan, assim? A gente viu aquela polêmica lá do Ometo entrando em Vale, agora tem alguma coisa com o BTG. Exatamente. Então, só para dar uma retrospectiva, a gente tem a Raizen, que é uma unidade grande, que tem o bom e o mal ali dentro. Tem a Rumo, que é uma unidade grande, uma unidade geradora de caixa, uma unidade que tem um negócio bem protegido, né? A Rumo é ferroviária, setor ferroviário, faz logística de grão, desde Mato Grosso do Sul até o Porto Santos. Então, assim, negócio bom. Agora, intensivo em capital. Estão ali no meio do procedimento de fazer a expansão a Lucas do Rio Verde. Então, cada quilômetrozinho desse aí de linha férrea é um dinheiro pesado. Né? Então, você já tem uma unidade de açúcar e álcool em que a Cosan, junto com a Shell, assumiram o compromisso de investir centenas de milhões de reais em várias usinas de etanol de segunda geração. Isso aí já acabou com a situação financeira da companhia, porque esses investimentos se tornaram, assim, revisão de investimento 50% para cima, então já virou proibitivo isso aí. Aí você tem a Rumo, que é uma empresa melhor, né? Muito melhor que a Açúcar e Álcool, mas que também demanda muito capital. Você tem a Compass, que é a Comgás, na realidade. A Compass é a Comgás com algumas outras distribuidoras estaduais, mas a Comgás com certeza sendo a maior contribuidora ali do resultado. E aquilo ali é a joia da coroa, porque distribuição de gás é um setor regulado, mas é um dos mais levemente regulados, e você é monopolista, né? Então é uma maravilha. A Comgás, não é à toa que o Barsi está lá na Comgás como minoritário até hoje. Não fecharam o capital da Comgás porque Não o Barsi fecharam? não deixou. Eu achei que já estava fechado. O Ometo queria, mas o Barsi queria um valor X. O Barsi, ele sempre faz não isso, saiu. Né, ele pega, eu lembro que ele fez isso também com o Unipar Carbocloro. Os caras queriam fechar o capital, a empresa a R$8. Não deixou. Aí ele foi lá, votou contra, não sei o que, o papel foi pra 50, tá ligado? Exatamente. O Barsi é bravo. Essa foi boa também. Imagina a Cozinha comprada aí. Brincou, Coisa né? linda. Mas é isso aí. O negócio da Cosan são esses 3. Você fala, a Move é relevante, mas não é do tamanho disso aí. A gente tá falando uma Rumo tem o quê? 20 bi de valor de mercado. Então, assim, é outro patamar. Agora, Phil, uma dúvida aqui. A Cosan ela é dona da, enfim, Rumo, a gente falou aí uma série de empresas, a Raizen e tudo mais, né? Mas quando você pega o valor de mercado da Cosan, ele é menor do que o dessas empresas somadas, né? Qual é o sentido disso? O que é isso? Explica um pouquinho pra gente. Isso aí chama endividamento. Então você tem um monte de ativo bom lá e um tanto de endividamento desse tamanho aqui, assim. Aí, evidentemente... Que a dívida é da Cosan. É a dívida da Cosan, exatamente. Putz, aí é complicado. Então, se aí mudasse de dono, ficava bom. Então. É o que a gente está observando, né? Acabou de entrar lá a Perfin e o BTG, colocaram uma grana, já estão falando agora de IPO da Compass, né? E realmente tem que capitalizar, porque a empresa é cheia de ativo bom. Mas não já tá na bolsa? Follow-on, então, né? Sim, follow-on. Follow-on da Compass, entendi. Não, perdão. A Compass não está na bolsa. Quem está na bolsa é a Comgás. Mas a Compass não é antiga com gás? A Compass é uma holding cuja qual a Comgás é o maior ativo.
Mas também tem outros distribuidores de gás menores ao longo do país. Entendi. Tá, entendi. Não, só... Eles compraram a Gaspetro, né, a participação da Gaspetro em todas as distribuidoras. Venderam algumas por questão de monopólio, mas ficaram com diversas. Então, assim, da mesma forma que a Comgás é no estado de São Paulo, você tem, por exemplo, a SEG aqui no Rio, é da Naturgy. E aí você tem outras em outros estados. A Naturgy é da Cosan? Não, a Naturgy é espanhola, mas eu botei como exemplo para ilustrar. Agora, Phil, você falou de endividamento para o investidor que está começando a olhar balanço agora, que está colocando o pezinho aí na análise fundamentalista. Qual o indicador que eu consigo pegar assim para ver como está o endividamento dessa empresa? Olhando para o balanço e fazendo uma razão, uma continha específica. A questão do endividamento, a primeira coisa que você tem que saber é o preço-lucro reflete também o endividamento, porque o lucro ele é apurado depois de você contabilizar o pagamento de juros. Então, assim, se a empresa está muito endividada, isso aí vai acabar aparecendo no preço-lucro. O preço-lucro, a empresa vai ficar mais cara pela métrica de preço-lucro, porque o endividamento está elevado, ou simplesmente porque a taxa de juros está elevada, né? Às vezes a empresa tem uma situação ruim de crédito e não consegue tomar uma taxa boa e o endividamento nem é tão alto, mas os juros é muito alto, acaba prejudicando, né? O indicador que é mais utilizado, se você quer ver exclusivamente o endividamento, é o dívida líquida EBITDA. EBITDA sendo uma medida de geração de caixa. Então você está comparando o seguinte: quantos anos de EBITDA eu preciso para quitar minha dívida? Líquida, né? Porque a dívida bruta é a dívida líquida mais o caixa. Então, se eu estou devendo 10 e eu tenho 2 no meu caixa, eu considero que a minha dívida líquida é 8. Porque supõe-se, né, que amanhã eu posso pagar esses 2 bi de dívida. Não é assim que procede na realidade. A empresa precisa de caixa para operar, né? Mas é uma métrica muito utilizada para avaliar o endividamento. E aí fica aquela coisa, né? Porque o analista vai lá e observa que o indicador dívida líquida EBITDA caiu de 2 vezes para 1,5. Ele fala, a empresa está menos endividada. Não está não. Ela pode ter só melhorado a sua capacidade de pagamento. Ela pode ter melhorado o operacional, pode estar fazendo mais caixa, mas com a mesma dívida. Não necessariamente ela vai usar esse caixa para pagar a dívida e pode nem ser saudável ela pagar. Esse indicador reflete capacidade de pagamento, reflete solvência. Então, se você quer ver o endividamento, é melhor ver logo o endividamento. Vê logo, tem 10 bi, eu gosto muito de ver, porque você tem que separar as coisas, né? Uma coisa é a empresa melhorar de vida, ganhar mais dinheiro. Outra coisa é o tanto de dívida que ela tem. Uma ajuda a outra, ajuda, mas ainda assim são coisas separadas. Opa, tá gostando do conteúdo desse vídeo? Tem muito mais na nossa área de membros do Options Research, o primeiro research especializado em opções e derivativos. Lá, você vai ter acesso a análises fundamentais sobre os ativos do mercado financeiro realizadas por profissionais com mais de 10 anos de experiência. Indicações de carteiras que já apresentaram rentabilidade de 41% desde o ano passado e também acesso aos Smart Ops, que são operações específicas com oportunidades pontuais de curto a médio prazo para você potencializar os seus ganhos. Além de suporte e treinamentos para garantir a sua autonomia como investidor. Acesse a página da Options Research pelo QR Code ao lado ou clique no link da descrição. Agora, a gente estava falando de CSN também. Ela tem essa questão de endividamento? Menos. A CSN passou por um ciclo muito grande de redução de endividamento e a CSN tem uma coisa muito boa, né, que é a unidade de minério de ferro, que é uma geradora de caixa insana, completamente fora do padrão. Então, assim, foi 4, 5, 6 anos de minério de ferro, já reduziu o endividamento. Hoje acho que opera 1,5 vezes. Super comportado, completamente diferente a situação da CSN. Paga dividendo ela? Paga dividendo. A CMIN paga dividendo com certeza. Não, acho que já foram pro ferro, então? Saímos do açúcar? Não, eu que puxei aqui puxei o gancho. Eu queria entender o que tá rolando nessa treta Treta não, né? Nesse negócio que o BTG tá se juntando para tomar. Que eu queria saber o que é. Só para fechar o. Em Cosan. Em Cosan, o que você acha que vai acontecer com Cosan? É para cima? As perspectivas são boas? Então, esse é o negócio. A Cosan, como a gente viu aqui, tem vários negócios. A maior parte é maravilhoso. O Rumo é ótimo. Tem demanda de investimento, mas é ótimo. Compass é espetacular. Raizen, metade é muito boa. Então, assim, tem muita coisa boa lá. E o BTG viu isso, viu uma empresa que está ruindo do ponto de vista de financing. Teve aquela jogada lá da Vale que você mencionou, né, que trouxe uma perda muito grande para a companhia.
um monte de IPO que tentou fazer IPO da Radar, não conseguiu, tentou fazer IPO da Compass, não conseguiu. Então é uma empresa que está com dificuldade de caminhar, né? E o BTG vê nisso uma oportunidade, na nossa concepção, né? Uma oportunidade de trabalhar um ativo muito bom, de uma forma que dê alguma lucratividade para eles, e assim, que realmente tem uma questão que é quase que puramente financeira, né? Não vou dizer que é puramente financeira, porque tem a questão da Shell, tem a questão do açúcar e álcool, mas em larga medida puramente financeira, que é a especialidade do banco, né? Então, Mas tu acha que o BTG tem esse capacidade de fazer essa gestão da empresa melhorar? Ele vai investir dinheiro, né? Vai colocar grana. Como a gente estava mencionando agora, antes de comentar, o BTG hoje controla a Eneva, né? A Eneva é uma empresa de 30 bi de valor de mercado, 30 bi. de gás, né? Cosan são quantos bi, sabe? A Cosan já deve estar bem amassada. A Cosan chegou a valer 35 bi, agora deve estar abaixo dos 10. Tudo em função de aumento de endividamento, né? Que é um sanduíche. Você tem um ativo aqui, aí um pedacinho de dívida aqui. Aí sua dívida vai aumentando, o valor do equity vai espremendo. Entendi. Então, visto isso, pode ser oportunidade, então, né? Todo esse A movimento. gente recomenda na Research? A gente não recomenda nem Raizen, nem Cosan. É uma boa aposta, na minha opinião, mas assim, muita incerteza na frente, porque assim, beleza, você tem muita coisa boa e tal. 26 bi, 27 bi valor de mercado hoje. Corrente da Cosan? Valor de mercado da Cosan. Eu esperava menos mesmo. Segundo o site Fundamentos, né? Tô vendo aqui o valor de mercado. Geralmente ele pega o valor da ação versus o número de ações. Tem que ver a Aqui, ó. última data também. Ele Tá atualizado. D-1, assim, a atualização desse site. Tá 6,80 a cotação, aí pega o número de ações aqui, 4 milhões de ações, daí isso é. Então esse é o famoso neutro, né? A gente vê aí algumas recomendações de analista e a gente não entende muito bem o que significa neutro, o que fica neutro no papel. Neutro não faça nada. Faz nada. Não tá ruim o suficiente para vender, não tá bom o suficiente para Só comprar. observe. Então, tem tanta coisa na bolsa que eu acho que tá valendo a pena a gente ficar um pouquinho olhando. Daqui a pouco entra, depois ainda vai ter outra emissão. Mais vai sofisticado ter- da bolsa, né? O bom da Cosan é exatamente que como ela tá muito endividada, o juro caindo, resolve muita coisa, né? Então, Entendi, se os juros apertar, vai se ser a bom pra bolsa ela. vai subir X, a Cosan vai subir 3X. Interessante. Mas é uma aposta, né? É uma aposta. Porque a gente não Então, sabe se realmente a gente vai conseguir diminuir dívida, capacidade de geração de receita. Acho que talvez não seja um beta tão grande com juros, apesar de se beneficiar de uma queda. Se beneficia porque está muito endividada, né? Cara, isso é legal. A gente poderia separar talvez só as empresas que têm uma dívida muito grande. Grande assim, né? Tudo é grande nesse sentido, é bilhão de dívida para lá, para cá. Mas no sentido de relação dívida maior, né? Que vai se beneficiar mais com corte de juros, porque isso pesa muito. Esses juros da dívida pesa muito no caixa da empresa, né? A gente está falando que você... Mas assim, querendo fazer um parênteses rápido, antes de chegar em CSN, que eu sei que o Lobo tá... Curioso. Cara, o quanto os juros vai fechar, assim? Até hoje eu não tenho essa expectativa. Quanto que o mercado está esperando que os juros vai cair? Vai ceder de 15 para 12? Essa ordem de grandeza. Tipo, era 13% até o final do ano. O mercado espera... Pode ser. Aí a gente tem que observar quando é que vai ser o terminal. Aí né? o Porque louco- depois ainda vai além do final do ano. E aí fiscal, quem é que vai ser eleito e tal. Não tem Exato. certeza na frente. O Mansueto... Mas alguma economista-chefe coisa do parece estar BTG, precificada, né? Inclusive, vai Já votar em quem, tá, Fio? já tá. Deixa eu falar, brincadeira. quase que gera um corte aqui, o Manuel. Vai votar em quem? Não, o Mansueto, recentemente, economista-chefe do BTG, ele disse que se o dever de casa for feito, ele consegue ver um juro na casa de um dígito para 2027, né? Claro, não é no 9,9. começo. Esse sim tá bem alto, hein? Não é no começo de 2027 também, mas, enfim. Eu acho difícil o Banco Central entrar num pace, entrar num ritmo de corte de 1 ponto percentual na Selic. O mercado está vendo aí 0,50, né? 0,25, Nos próximos- 0,50. 0,25, 0,50. Acho mais provável 0,50. Agora, para chegar em 1%, tem que acontecer muita coisa ainda. Claro, pode ter um choque de petróleo, pode ter algum outro tipo de, enfim, de comportamento nos preços de maneira exógena, mas acho difícil ter um corte dessa Acho magnitude. que o governo de direita, 2026 para 2027, melhora isso?
Acho Ou que não? logo de cara, difícil você dar um ajuste nas contas públicas de curto prazo, né? Até Tá porque... subestimando o Flavinho. Vamos ver. A ponto de possibilitar aí um fechamento grande na curva de juros, né? Claro que se tiver um discurso positivo pró-mercado, pró-ajuste fiscal, a gente vai ver a ponta longa da curva caindo, cedendo, e aí vale a pena ver o endividamento da empresa, né, Fio? Se a empresa tem um perfil de dívida mais longo, isso pode até favorecer a empresa, com a queda das taxas longas, né? Olhando para a curva de juros. E o que são essas taxas longas? Aí eu já diria que, enfim, para os vértices ali acima de 2029, 2030, lembrando que estamos em 2026. É até engraçado falar que 2030 é daqui a 4 anos só. Né? Cara, é verdade, cara. Parecia que era uma eternidade, né? 2030, para mim, sempre é aquilo que eu tinha falado no outro episódio, que às vezes eu tenho algumas coisas ancoradas. 2030, para mim, sempre vai ser daqui a 10 anos. Né? É eternidade, né? Mas vale a pena ver o perfil da dívida da empresa. Daqui também. a pouco as B50 também já estão tudo ali, cara. Vira B curta. Vira B Vou curta. comprar uma B curta, B50. Doideira, né? Não, bacana. Então acho que a gente estressou esse cenário, mas assim, acho que depois a gente poderia fazer, né? Fazer essa relação de empresas com a dívida alta que possam estressar ali um combinho meio tóxico, mas a gente, sei lá, pro cara comprar uma call ficar seco nisso, né? Apostando numa alta, uma call Mas o longa. período seria um ano, talvez? Acho que sim, acho que tem que ser pós-eleição, acho que vai fazer preço a eleição. Né? Ou não, Phil? Vamos ter uma primeira pernada aí de fazer preço em abril, com definição do candidato, né? Já tá fazendo assim, né? As pesquisas lá já estão melhorando pro Flávio versus Lula. Enfim, vamos ver o que vai dar, né? Pelo jeito vai ser Flávio Bolsonaro mesmo. Acho que como candidato, o Flávio já está consolidado. Agora é observar a questão de montar o time, né? Então, tendo uma equipe econômica de peso, acho que tem tudo para animar cada vez mais o mercado. Será que o Lula tem saúde para disputar mais uma mesmo? Olha, eu acho que tem, Johnny. Eu acho que... Acho que tem. Acho que ele vai disputar. Acho que ele vai. Não tem outra opção. Enquanto ele não tem outra fizer opção. um sucessor, Ele não vai fazer, cara. Não tem. e ele tem não outro. deve fazer... Ele não larga Hoje, o outro, na não. esquerda, não tem um sucessor ali à altura, né? O Haddad, o mercado já testou, não deu certo. E acho que a esquerda não planejou a sucessão de candidatos. Agora, a direita, por outro lado, tem muita gente vindo, né, forte. Então, acho que eu tô com o Paulo Guedes. O Paulo Guedes já falou isso algumas vezes. Falou isso num evento também que acredita que, não só no Brasil, mas ele tá vendo como no mundo inteiro a direita se elegendo. Esse ciclo de esquerda que teve no mundo tá caindo agora com essas novas eleições. Então, acho que no Brasil vai ser igual, cara. Vai ser direita. E aí a bolsa vai pra onde, filho? 250 mil pontos? Tomara que a gente tenha essa vitória aí da gente. Realmente me assusta o prospecto da gente ter tantas opções na direita e a escolha foi por alguém que tem um nome com a rejeição que o nome Bolsonaro tem, né? Isso aí tem tanto nome, mas enfim, é a escolha, né? Então rezar agora, porque... Mas ele deu uma boa entrevista lá no evento do CEO Conference lá do BTG. Ele deu uma entrevista de 30 minutos. Foi uma boa entrevista, cara. Eu não acompanhava muito o Flávio Bolsonaro. Eu não tô entrando no mérito da pessoa Flávio Bolsonaro. Estou entrando no mérito da facilidade com que você consegue acionar os isentões meramente baseado em propaganda. Assim. Sim, eu concordo. Assim, se o Tarcísio seria mais fácil, né? A mão tá Zema. a eleição tá na mão do Centrão, né? Então, Qualquer um. Temos até abril para ver isso aí. Até abriu, mas... Se dependendo do nome que vem, já decola tudo, aí já precifica tudo. E eu tenho certeza que o tema eleição vai dar o que falar. Com certeza a gente vai ter um podcast, um tema aqui. Inclusive, só em deixa o eleição. convite aí pro Flávio Bolsonaro Exatamente. e pro Lula, se quiserem. Estão se pronunciar. convidados. Imagina se a gente consegue Pô, trazer. seria uma honra. Enfim. Bom, aqui, sonho grande. O nosso sonho grande para esse podcast é fazer um debate, por que não? Pô, seria Um muito debate legal. entre candidatos. Então fica a missão para nossa produção Sonhar grande, você vai ficando no mesmo trabalho. dar o mesmo trabalho. Né? Enfim.
Agora vamos voltar na pauta da CCN? Vamos lá, exatamente. Ia puxar a pauta da CSN pro Fio falar um pouquinho da empresa. Então, a CSN está numa situação completamente diferente, né? A Cosan é uma empresa que está passando dificuldade, né? Então, situação financeira muito esticada, então está sendo forçada a fazer essa reorganização, enquanto que a CSN, muito pelo contrário, né? O Steinbrück sempre foi super confortável em lidar com endividamento alto e não está nem aí para o mercado. E agora ele já dá a intenção ali, ou pelo menos dá a aparência de desejar pisar no freio do ponto de vista de empresário mesmo. Então, vemos a iniciativa de vender, apesar de isso ainda não estar 100% formalizado, de vender a cirurgia, né, que supostamente a joia da coroa da CSN, mas que não é mais, né, porque há muito tempo que a cirurgia não dá uma rentabilidade relevante. Hoje, quem carrega a CSN realmente é minério de ferro. O que tá acontecendo, cara? Calma aí. Eu botei aqui no gráfico. Em 2021, a CSN valia R$49. O preço da ação é possível. E agora ela tá R$8,61. É isso mesmo? olha aqui, que loucura. Foi um pico, né? Não, foi um pico ali pós-pandemia, né? Em 2020 ela afundou. Cara, em 2020 ela foi para 6. E logo em seguida ela bateu 49. Mas é isso aí. Aliás, a gente estava discutindo sobre o Cosan agora há pouco. A gente tem que considerar a emissão de ações que foi feita agora recente. Não era 25 bi, não. Há muito pouco tempo atrás, a capitalização de mercado da Cosan estava abaixo de 10 bilhões de reais. Ah, é? Foi essa emissão agora de dezembro. Puxou no HD lá atrás dele. Ele vai puxando assim. Caraca, lembrou, mano. Entendi. Agora, Fio, você falou sobre aquisição em CSN e sabe quem é um dos interessados, um dos possíveis interessados nessa aquisição, né? Uma duplinha de irmãos um tanto quanto famosos. Os caras estão levando tudo, né? Estão levando tudo, tá capitalizado. É o verdadeiro dono do Brasil que a gente tem hoje aí. São os gloriosos aí. Os irmãos Batista. Os irmãos Batista. Fizeram a IPO do PicPay 5,5 vezes de valor patrimonial. Só estão indo bem, não posso dizer que eles estão indo mal, não. A nível de empresariado, bom, quando sair vai ser um bom livro. Cara, eu achei muito interessante esse IPO da JBS lá fora, fazendo parênteses aqui, né? Saí falando lá. Esse IPO da JBS lá fora, muito alinhado, assim, um ano depois o Trump vem e coloca a inversão da pirâmide alimentar com a carne na base. Pô, é uma coisa meio... Claro, esses caras não jogam jogo de curto prazo, né? Estão jogando jogos de médio e longo prazo. E a gente sabe que ele tem um ótimo relacionamento com o Trump, com essa galera. Então, os movimentos são fazem muito sentido. A questão né? de visão é indiscutível. É uma visão de negócio absurda. A proteína animal, especificamente a carne bovina, ruma para ser um bem de luxo mesmo e é o que deve consolidar, né? A gente vê hoje precificação, tá discutindo. A gente mesmo tava discutindo. Cheiro na Swift. Lembra do Denver Steak? Estão botando até a 100 com nome estrangeiro. Denver Steak. Então, agora carne bovina é isso, é luxo. É verdade. O chinesinho rejeitou o frango na crise suína lá, na gripe suína, rejeitou o frango, quer comer carne bovina. Comer carne? Mercado asiático quer comer carne bovina. Sei lá. Ela caiu na graça e agora é comprar isso aí. Minerva tá na nossa carteira recomendada lá. Pode raspar o tacho. Os pastéis de carne vão ficar mais caros agora, né? Só carne top, né? Só fazia com pombo, né? Agora melhorou um pouquinho. Corta. Foi essa piada. Cara, mas assim, de fato, a JBS deu uma. Ela acabou que ela não subiu tudo que a gente esperava, né? Mas, enfim, a gente entrou nesse ponto que eles estão querendo comprar a CSN, né? Mas, cara, me explica aí. Você sabe explicar essa queda bizarra de 49 para 8,61? O que foi? Foi gestão? É uma queda longa, eu sei, mas você tem essa história aí de CSN? Por que ela caiu isso tudo? Tô olhando um gráfico no Google, mas eu acho que isso aqui tá errado não, cara. Vale mais ou menos 11 bi, é isso? Hoje em dia? Fechamento de juros fez isso aí com todas as empresas da Bolsa, né? E a gente tem CSN sendo uma empresa que a gente tem aliado, né, ao fechamento de curva que a gente teve de 21 para cá. Tivemos também
uma queda substancial no preço do minério, né? Então a gente tinha Vale, por exemplo, negociado a $120. E caiu pra 5. R$120 Foi. R$120 o preço da ação mesmo, Eu né? lembro. A galera vendia de put lá, né? O Ometo, quando ele entrou no 85 já, achando que tava pegando uma barganha. E foi a 50. E a CSN, hoje, a lucratividade da CSN é a minério de ferro, 100%, casa de pedra, né? A famosa Semin. Então, é bem justificada essa queda toda. Entendi. Faz sentido. Só que a Vale voltou e a CSN não voltou ainda. Ainda não foi. CSN... a Semin tá precificada próxima. A Semin tá dentro de CSN, é isso? Por isso você fala A de Semin? CSN tem 60% da Semin. Ah, entendi, pô. Então deixa eu olhar aqui a Semin. Que é a unidade de mineração da CSN, né? A CSN faz o que exatamente? Companhia Siderúrgica Nacional. Ela funde esses ferros, é isso? Não, o core business da CSN seria, né? Eu hoje acho que o core business da CSN é minério de ferro, porque é o que traz o pão para casa, né? 60% da Semin. O 2/3 do EBITDA é minério de ferro. Agora, Phil, te interrompendo, a Vale trata minério de ferro, a CSN trata minério de ferro. Elas são concorrentes? Explica um pouquinho para a galera que está começando a estudar empresas agora. São concorrentes do mesmo ponto de vista que o Guaraná Dolly é concorrente da Coca-Cola. Assim. De fato, são Quem é o Dolly? concorrentes. CSN? Dolinho. Foda. Caraca, esculachou a CSN. Pô, mas tá fazendo Uma uma Dolly é grana com gostoso esse Guaraná também, né? Dolly aí. Entendi. Talvez não seja Dolly, talvez seja Convenção. Convenção, é. Depende do estado, né? Na A convenção Itaipava tem São é Paulo. concorrente da Ambev? É. É concorrente da Ambev. Entendi, Companhia Siderúrgica Nacional. Mas e aí, o que você está vendo para esse papel, exatamente? CSN Mineração não. CSN Mineração você tem uma boa perspectiva, assim como minério no geral, mas a CSNA, Companhia Siderúrgica Nacional, você acha que a CSN vai querer, agora o Steinbrück quer se desfazer dos ativos mais complicados, né? Então, siderurgia com certeza, a parte de energia elétrica que ele comprou, está querendo sair já com a C3E que ele comprou lá no Rio Grande do Sul, a parte que envolve cimento, né? Então, todas essas unidades têm uma sinergia. Você produz minério de ferro, já produz o insumo para fazer o aço. Se eu produzo o aço, eu já tenho a escória para fazer o cimento. Então, foi tudo pensado ali para fazer uma unidade que maximiza o recurso, né? Mas é quase que a impressão que dá é que realmente ficou uma coisa desacreditada com o Brasil, então quer desmontar, quer desfazer e o que não vai faltar é comprador, né? A questão mesmo é preço. Realmente a unidade de aço. A gente é super pessimista com aço no mundo inteiro. Aço só se sustenta mesmo na base de subsídio governamental, porque hoje a gente tem um player global de aço que tem como um dos interesses primordiais desincentivar a produção de aço mundial, que afinal de contas é com aço que se faz guerra, né? Então, quem é esse player? chama China. Então Entendi. a China inunda o mercado com aço barato, com diversos motivos que a gente atribui desde motivos geopolíticos, como menciono aqui, A como- boa e velha geopolítica. como motivos sociais, que aquilo aí não para de pé de jeito nenhum se você não fizer 1 milhão de emprego, 1 bilhão de emprego, de algum jeito. E aço barato, energia barata, petroquímico barato é o que sustenta a indústria, né? E é o que sustenta o Partido Comunista Chinês no poder. Então, qualquer argumentação econômica acerca de uma eventual desaceleração do aço chinês, para nós é vazia. Entendi. Pessoal, só interrompendo aqui o debate para falar com quem está assistindo. Você tem alguma dúvida? Não entendeu alguma coisa? O debate ficou técnico? Manda uma pergunta nos comentários. Discorda do Phil? Concorda com o Phil? Comenta também. Aproveita, deixa o like se está gostando. Não precisa esperar aquele meu comunicado no final falando para se inscrever, deixar o like. Chegou na hora. Pô, concordo muito com o que o Phil falou. Like, tá? Segue a gente também, não só aqui no YouTube, mas no Instagram. Vocês vão ver os bastidores, vocês vão poder ver o Phil falando, enfim, sobre notícias em tempo real. Tem muita coisa para vocês verem, além da nossa discussão aqui. Bom, agora queria falar sobre Eneva. A Eneva também surpreendeu a gente, né? Teve uma tungada, depois uma destungada do governo. Phil, como é que é isso? Eneva ainda é aquela empresa para ter até 2035? Fala um pouquinho para a gente, Phil.
Eneva foi com emoção, né? Com muita emoção. Montanha-russa. Eneva foi com emoção mesmo. A gente tá falando de Eneva desde o início do ano passado, estamos falando de Eneva, que é um case maravilhoso. O Brasil precisa de gás, né? A gente está passando por um momento extremamente curioso do nosso Figurativamente ou literalmente? Não entendi. Você falou o Brasil precisa de gás? Literalmente. O Brasil entendi. precisa do gás natural para funcionar. Porque a gente tem uma estrutura de setor elétrico hoje super baseada em intermitente, e aí o intermitente produz quando ele quer, né? O sol só tá aí de dia, a gente precisa de energia elétrica de noite, só venta num determinado etapa do ano, se não ventar, como é que vai fazer? E o restante é hidrelétrica. Outro lugar. Hoje a gente é hidrelétrica, mas hidrelétrica. Aí você vai fazer Tucuruí sem reservatório. Você vai fazer Belo Monte sem reservatório. Quer dizer o quê? A usina só funciona 5 meses no ano. Como assim? A usina só funciona 5 meses no ano. Os outros meses não tem vazão no rio para mover a turbina. Ih, com o dia vem a energia. Como é que era no regime militar? Precisa inundar tanto? Vamos fazer que é pro bem do país. Aí você inunda, não tem IBAMA, não tem índio, não tem nada. E aí aquilo funciona como uma bateria. Você tem 4, 5 anos de pico dentro daquela reservatória e você vai usando conforme você quer. Né? Agora não, tem IBAMA, mas não tem energia. Entendi. Ou seja, a burocratização, de certa forma, para fazer reservatório, Exato. deixou a energia cara. E quem é o cara que vai lá ficar de olho às 6h45 da tarde, quando tá todo mundo com o ar-condicionado no talo? Quem é o cara que vai lá ficar de olho para ver se precisa entrar energia naquele minuto específico? É o gás. Entendi. É o gás. É isso aí que é a energia, é o leilão de energia de reserva. Ele é pago para ficar esperando e entrar na hora que precisa. Quando a Dilma Então tem fez... usinas de gás que convertem gás em energia elétrica. Exato, que é o que a Eneva faz. E é mais hoje. barato que a água? Não, não é, né? Não é mais barato que a água, não. Mas a água está fora de cogitação, porque Da o índio vai burocratização. ficar triste. Não, ficar triste agora. Se tem algum índio aqui, pessoal, a gente sabe que você vai ficar triste, mas a Seria vida. bom, mas Inclusive, feliz o pra você. Lobo falou que era meio índio e, enfim. Fala Eu do- sou, é verdade. É mesmo? É verdade. Aí o Lobo fica triste. Não eu, triste, não. propriamente, mas meus ancestrais, tá perdoado, filho. Tá perdoado. Agora, queria trazer a discussão, Johnny, que a gente teve um pouco antes de toda a questão de Eneva. A gente estava olhando a volatilidade das opções e vimos que ela estava alta, né? Estava elevada. A gente até falou, o que está acontecendo? Será que vale a pena vender essa volatilidade? Depois a gente viu que teve um evento, né? Que foi a questão do leilão, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa questão. Por que a volatilidade estava mais alta? Como é que é isso? Explica um pouquinho pra galera. Cara, a gente tava olhando, né, como o Lobo falou. É interessante que, como a gente olha bastante volatilidade, né, a gente tem esse feeling muito bom. A gente estava acompanhando que estava em torno de 30%, né, 32%. Do nada a gente foi olhar, tava 50%. Pô, aquilo ali chamou muita atenção, né? Eu fui falar com o Fio, conversar com ele, e a gente foi procurar um motivo. Então hoje a gente tem essa expertise aqui, né? De achar ali as opções que estão com a vol distorcida, né? Mais alta do que o normal. E através disso, né? Acende um radar na gente, pra gente poder procurar, né? O que é. Aí o Fio achou que foi o leilão, né? Viemos a descobrir depois que caiu 10% no pregão, né? Uma empresa que não tem o mínimo motivo para cair 10%. E voltou depois, né? Voltou tudo, voltou. né? Porque o governo deu para trás, porque esse país não vai funcionar se não for esse leilão de reserva aí de março. Assim como não funcionou lá em 2015, quando a Dilma fez atitudes lamentáveis em relação ao setor elétrico. Então, E sempre quando a gente tem algum evento, né, direcionado para um determinado papel, como divulgação de resultado, leilão ou qualquer outro tipo aí, enfim. Aumenta muito a liquidez, né? Compra e venda de opções. Exatamente. Isso faz com que estresse ali a opção e E o o vol suba, né? estresse faz a volatilidade subir. Tem mais gente comprando, mais gente vendendo, teoricamente a vol sobe. E isso tem o caminho reverso, né? A volatilidade mais alta também indica uma probabilidade de um movimento maior no papel. Então, você compra uma volatilidade mais alta, você espera um movimento maior do papel, e foi exatamente o que aconteceu, né? Quem comprou uma opção com uma volatilidade mais alta teve aí um movimento de 10% no papel. Mas queda. não necessariamente teve lucro. Não Porque imagina, necessariamente você teve lucro. compra uma put numa vol de 50%.
papel às vezes cai 10%, tu vai e a vol estabiliza, volta para 30%, você vai vender aquela put numa vol mais barata. Então Exatamente. tu comprou a put numa vol de 50%, vai vender uma vol de 30%, ou seja, 20 pontos de diferença de vol. Você não vai E ganhar muitas dinheiro. vezes não cobre a queda do ativo. Então isso é muito perigoso. Então muitas vezes é melhor talvez fazer uma trava ali. Então, tu compra uma vol cara, mas tu vai vender uma vol cara também. Aí depois, quando tu for desfazer, tu faz o contrário. Então às vezes vale mais a pena fazer uma trava do que tu ir seco e comprar, entendeu? Exatamente. Inclusive, volatilidade está em um dos nossos cursos, então também fique atento. E, de novo, comenta aí se tem alguma dúvida, não entendeu. Eu vou ficar Não instigando sabe que é vol todo mundo. implícita. Não sabe que é vol implícita. Enfim, tem alguma consideração? Eu vou ficar aqui instigando vocês a comentarem, porque, enfim, eu como host tenho uma meta de engajamento. Então, vamos para cima. Fio, agora retornando ao assunto Eneva. Vai lá. Então, e o interessante da observação que a gente fez ali acerca de Eneva e da volatilidade é que a volatilidade, quando ela está alta ou baixa ali naquele... A gente tem o vencimento da opção muito próximo, né? Então, não só acender um sinal amarelo de que alguma coisa vai acontecer na Eneva, como vai acontecer em breve, né? Então, isso aí é muito realmente... A gente fez de tudo para encontrar e no final o que aconteceu foi o leilão, né? Que o governo colocou um preço completamente impraticável e o entendimento todo do mercado que era de propósito, quando afinal se mostrou mera incompetência, né? Porque o governo voltou atrás. Acho que tem o efeito manada aí, ela começou a vender e teve esse efeito manada, e por isso que o papel caiu tanto. Olha, naquele preço realmente, naquele preço de energia de reserva do leilão era bem justificável Assustador não cair esse 10%. Porque a Eneva não é um papel caro, né? Não é um papel barato. Né? A Eneva é uma ação já muito bem precificada. A gente mantém na carteira porque a gente tem que ter diversos componentes ali da carteira para a gente ter um desempenho na média que seja bom. Mas como o papel para carregar sozinho é um papel caro. Assim. A gente tem 2 papéis caros na carteira hoje, Eneva e BTG. São ações que não tem muito espaço para erro, não. Então, assim, é que a gente realmente tem confiança de que não vai ter erro. São papéis que entregam valor também. Né? Acho que se Warren Buffett tivesse aqui no Brasil e só pudesse investir no Brasil... Na carteira do Research, tem alguma estratégia montada já para Eneva e BTG? Em opções ou tá seco por hora? A gente tem estratégia de opção para todos os papéis. Ah, legal. Tá financiamento em Eneva? Lembra qual Provavelmente. Agora, Fio, queria entrar num tema que a gente estava falando antes, que ainda é Eneva. Você tinha me falado que o pessoal do BTG não é bobo, né? Nem nada. Eles estavam de olho na Cosan. É na Cosan? Não, na Cosan. E eles também são controladores da Eneva. E você tinha me falado que eles estavam de olho para a Eneva combinar trabalhos, combinar os negócios, né? Junto Sinergia, com a Vibra, que é a antiga BR Distribuidora. Isso está em pauta, isso está rolando? Isso teve em pauta por muito tempo, né? Ao longo do meio do ano passado ali, isso foi discutido seriamente, a união entre as duas companhias. A gente tem que lembrar que a Vibra hoje é uma empresa sem dono, né? Que as pessoas chamam de corporation. Sem dono, é? A gente tem acionistas de referência, tem o Ronaldo César Coelho, um acionista de referência, tem fundos de investimentos, quadros, acionistas de referência, mas você não tem um dono ali com a estratégia que tem a questão do ego e tal. Então, para você fazer um negócio com uma empresa sem dono, é mais simples. É mais fácil do que chegar e falar, me vende sua companhia aí. Exatamente. Então, assim, isso aí foi conversado, andou, mas parou em razão de questão de valuation, né? Então, não conseguiram acertar ponteiro ali de valor, mas faria sentido, que, afinal de contas, a Eneva, ela opera... Como é que ela começou, né? Ela começou da MPX, do Ike Batista, operando o Complexo Parnaíba. Porque você tem o gás, o chato do gás é o transporte. É o ruim, é o caro, é você transportar o gás. Eu chamei lá aquele dia a molécula, né? Famosa, você transportar o gás é ruim, aí você faz o quê? Queima o gás na boca do poço e transporta energia, que linha de transmissão já é uma tecnologia velha, uma tecnologia bem mais barata. Ah, então você queima aquele gás, aquela chaminha que fica no... É o gás queimando. Não, na térmica de boca do poço do Parnaíba não fica chaminha nenhuma, é um motor como se fosse um motor de carro. Fica uma chaminha tipo imensa, de... assim. Você estação deve de estar petróleo. pensando na chaminha do petróleo, porque... Lá é gás mesmo.
É gás, é o mesmo gás, né? Gás Só que eles estão geológico. jogando fora aquele gás ali. Estão jogando fora, exatamente. Lá, exatamente porque o transporte é muito complicado. Entendi. Então, muitas vezes vale a pena você jogar fora do que ter que lidar. E aí, nesse caso, você tá falando que eles queimam esse gás pra converter em energia e a energia se armazena. E assim começou. E aí eles Entendi. falaram o quê? Estamos indo bem aqui, mas a gente vende um produto só, a gente está exposto ao mercado de energia elétrica. E temos o gás natural, que é um produto que no mundo inteiro é muito útil para várias coisas. Então vamos começar a comercializar o gás natural? É caro, tá bom, é caro, a gente paga. Especialmente para zonas, por exemplo, né? Vou dar um exemplo, nosso exemplo aqui que a gente teve da energia de reserva para suprir o pico de demanda. A Dilma não fez nada, tivemos ameaça de apagão, isso aí foi suprido com o quê? Usina a diesel. Até hoje a gente tem sistema elétrico na Amazônia suprido com usina a diesel. Que não faz sentido, é muito, aí você está falando assim de 10 vezes mais caro do que Do que o gás? o gás. Caramba, o diesel é 10 vezes mais caro que O o gás. diesel é absolutamente muito caro. Tanto o diesel quanto o óleo combustível, né? São duas soluções parecidas. É fácil de você mandar lá um container com um motor, vai num lugar isolado, resolve o problema lá da população local, mas é extremamente caro. Então isso aí tem que ser feito com uma forma planejada. E você teve também, ao longo do governo Bolsonaro, a iniciativa de liberalização do setor de gás, que foi desfeita agora, né? Que o CAD já deu para trás ali, que hoje é o monopolista do gás é a Petrobras. Você não compra um gás hoje sem receber da Petrobras. Então, para você fazer um mercado disso, você precisa que a Petrobras largue o bolso. Então, assim, é um quebra-cabeça que no final vai dar o quê? Ele tem 10 empresas de gás, no máximo, no Brasil, um setor do tamanho de um setor inteiro. Assim, é um setor espelho de setor de petróleo. Então, é por isso que eu falo que a Enel é para comprar para 2035. E tem o quê? Petrobras, que só vai conseguir liberar o gás se a Petrobras sair. Aí você tem Âmbar, do nosso saudoso Joesley, temos a Eneva, temos Ultra, né? O grupo Ultra é operador da Ultragás. Então você tem pouquíssimos players para um mercado riquíssimo. É só querer. Só o governo falar, não, agora vamos fazer. Só isso. Aí o negócio se multiplica por 10. Caramba, que legal. Pessoal, vou propor aqui. Eneva vocês estão dando compra, né? Desculpa te interromper. A Eneva também como? É caro, não é legal pagar um múltiplo alto por uma empresa, mas vale muito a pena sim. Não, já subiu bastante, né? Já subiu bastante. E vai continuar, pelo visto. Estão achando que vai continuar assim. Tem que ficar lá, né? Tem que ficar lá. 5% no mínimo da carteira vai ficar lá. Inclusive, eu vou propor uma dinâmica, mas acho que já ficou um certo spoiler. Lá vem. Bom, falamos sobre 3 papéis hoje, principalmente. E a minha dinâmica é: desses 3 papéis, você compra uma put, compra uma call ou faz um financiamento coberto? Vou perguntar para cada um de vocês vão me responder quais desses papéis vocês fariam, quais dessas estratégias, tá? Não vou começar pelo fio para não dar o gabarito. Então vamos lá, Manuel. Cosan, primeiro, né? Cosan, eu compraria uma call pozinho mesmo, fora da grana, assim não virar nada. É um prêmio de risco. E qual que você faria o lançamento coberto? Ou seja, compraria a ação e venderia uma call. CSN eu faria lançamento coberto. Tá muito amassado o papel, ele tá querendo vender as ações, talvez dê uma subidinha. Tá com mais cara de ficar de lado, né? Pelo que a gente tá entendendo. Venda coberta, compraria uma ação e venderia a call. E aí, Eneva, o que você faria? Cara, a Eneva subiu bastante. Pode fazer outras coisas além de comprar call e venda coberta? Compra na put. Era Pô. pra ser um pra cada um. Você Era tava pra ser um pensando pra que cada só um. sobrou a compra de put? Pô, então calma aí, pô. Essa é a dificuldade da dinâmica. Caraca, aí tu me quebrou. É igual aquela do... Posso trocar? Quando você bota Então eu compro a put da CSN e faço venda coberta da Eneva. da Eneva. Então, vamos lá. Put da CSN, não mais o pozinho, né? Porque também você vai comprar um pozinho, você não tem... Não, da tanta- Cosan eu manteria a compra de Ah, call perdão. pozinho. Viu como é que confunde? Vocês viram como é que confunde? Ele dá Ainda bem que eu não tava boletando. Ainda bem. Da CSN eu faria a compra de put. CSN compra de put, Exato. E da Eneva. Eneva a venda coberta. venda coberta. Não dá pra comprar call das duas? Johnny, você, dentro dessas 3 possibilidades, Cara, eu acho que dentro das 3 possibilidades é essa que ele falou. Pô, aí me copiou. Não tem como, Pô, cara. você é Cosan, mole. o Fio falou que eu não faria nada. Eu tô com o Fio nessa, mas é uma apostinha. Então eu não compraria o papel.
Porque pode ser que caia bastante, né? Pode ser que fique de lado. Então eu compraria uma call, que é uma grana que eu aceito perder. Falei, tá, beleza. Uma call, Compro call por um ano na frente, se virar pó, beleza. Se der resultado o BTG, Deus quiser, fizer uma coisa de legal lá, a empresa vai subir e eu ganho dinheiro. Eneva seria financiamento também, cara, posicionar no papel. E se exercer, compro de novo papel, faço outro e vou fazendo, rentabilizando a carteira. E CSN sobrou a venda de put, né? A compra de put. Compra de put. Compra de put, é isso. E você, Phil? O que você me diz? O racional aqui de compra de financiamento para a Eneva realmente faz sentido, né? Porque subiu bastante, é uma empresa de utility, né? Então é uma empresa que, teoricamente, o retorno dela é muito facilmente previsível. Então já tem muita coisa no preço, acho que faz sentido para um ano ali, 2, você fazer o financiamento, sim, é verdade. Mas eu não compraria a call da Cosan, não. Acho que eu ia para a compra de put mesmo da Cosan, porque a situação financeira é muito delicada, vai ter que botar mais dinheiro para dentro de alguma forma ali, vai diluir o acionista. Assim, curtíssimo prazo, é claro que tem a opcionalidade de subir, mas eu acho que, assim, base case, né, o cenário base, assim, o que você espera? Eu espero que o desempenho da CSN seja melhor. Então, comprar a call mesmo da você CSN. vai comprar a call de CSN, comprar a put de Cosan e vai financiar Eneva. Pessoal, E tu, como é tu? Vai se isentar, não. E tu, Isentão safado. eu concordo com o Phil. Não, tô brincando. Bom, é difícil. Eu tô realmente dividido. Acho que eu pendo um pouco pro lado de gastar pouco prêmio. Então, de fato, eu compraria um pozinho em Cosan, compraria a put de CSN e faria o financiamento em Eneva também. Phil, a sua opinião vale por 3, então eu vou dar como empate. Mas chamando o pessoal para comentar aí o que vocês acham, o que vocês fariam. Vocês têm posição nesse papel? Inclusive, se tiverem, comentem. Nesses papéis, né? Nesses papéis. Esses 3 papéis. É verdade. Enfim. Então a gente fica no aguardo do comentário de vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, tá? E de se inscrever no nosso canal, acompanhar nossas outras mídias. A gente agradece a presença de todos. Agradeço a presença do Manuel, agradeço a presença do Johnny, agradeço a presença do Phil. Então é isso, pessoal. Fiquem conosco e até a próxima. Tchau, tchau. Sabe o que podia fazer? Jorge Lobo aqui. Vai ser foda. Não ia ser maneiro. Não, um dia a gente bota em preto e branco. Opa, tá gostando do conteúdo desse vídeo? Tem muito mais na nossa área de membros do Options Research, o primeiro research especializado em opções e derivativos. Lá, você vai ter acesso a análises fundamentais sobre os ativos do mercado financeiro realizadas por profissionais com mais de 10 anos de experiência. Indicações de carteiras que já apresentaram rentabilidade de 41% desde o ano passado e também acesso aos Smart Ops, que são operações específicas com oportunidades pontuais de curto a médio prazo para você potencializar os seus ganhos. Além de suporte e treinamentos para garantir a sua autonomia como investidor. Acesse a página da Options Research pelo QR Code ao lado ou clique no link da descrição.